Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma semana com a graça de Deus. A todos vocês que estão sintonizados com a gente já aqui na nossa live ao vivo, muito obrigado pelo carinho. Esse é o programa Hora da Verdade, um programa feito para o povo. Nós estamos aqui mais uma vez, para levar para você notícias e informações, agradecendo a sua audiência, as donas de casa, os amigos trabalhadores, a você que já está chegando, já pode compartilhando, tá bom? Já vai entrando e já vai compartilhando, para que mais pessoas possam acompanhar a nossa programação. Hoje nós vamos falar sobre depressão, tá? A psicóloga Milena vai estar aqui, ela que atende no CRAS, aqui no município de Presidente Médici. Estamos aguardando a chegada da Milena, tá? Para a gente falar de depressão, já que nesse final de semana, um senhor tentou suicídio, subiu numa torre, cara, aqui no município de Presidente Médici, e tentou suicídio. É bastante grave isso, nós estamos vendo nessa época de pandemia, essa questão de depressão, depressão, síndrome do pânico, todas essas situações aí que as pessoas são acometidas, Um abraço pro Silvio da 2S. Silvio, meu jardim, cara, bora fazer meu jardim, vamos lá medir hoje. A Ivanete já tá com a gente também. Ivanete, boa tarde, obrigado pela audiência, vai ajudando a gente aí, já compartilha você e o Silvio, tá? A gente alcançar mais pessoas. Bom, vai compartilhando aí pra nós, para que nós possamos alcançar um número maior de pessoas. Também quero um jardim. Também quer um jardim, Dória? O Eduardo também quer agora. Ela que lascou, né? Ai, gente, vamos lá, vamos compartilhando aí já, Pra gente alcançar um maior número de pessoas, nós ainda não estamos ao vivo. Meio-dia em ponto agora, E nós temos aqui algumas pessoas, daqui a pouquinho nós vamos ter a psicóloga Milena aqui já pra falar com a gente, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês, satisfação imensa. Obrigado ao Grupo Médici Notícias pela live, cheio de cachaça esse negócio. Cheio de pinga. Muito forte, hein? Forte, né? Alguém tá viciado? Alguém tá bebendo muita cachaça, A Nayara Souza, boa tarde, Nayara, obrigado pelo carinho da audiência, tá lá acompanhando a gente. Compartilha pra nós, tá, Nayara? Quanto mais pessoas compartilhar, melhor, pra gente começar o programa. Tá quase pra começar, tá? Todos os nossos patrocinadores, apoiadores, todos os amigos, já vai compartilhando. Vamos sim fazer um belo jardim na sua casa. O Silvio tá falando que vai ficar bonito, hein, Silvio? 2S Jardinais é top demais. Vamos lá, gente, vamos compartilhando aí. Bora. Vamos falar de depressão hoje, tá? Depressão é um trem que tá afetando muita gente. Será que a moça já chegou? Vai chegar a gente vê. A camisa do Papão, o Corinthians venceu ontem. Ganhou de novo, Corinthians? Ganhou 2-0. Vai começar. Vamos compartilhando aí, gente. Bora. A partir de agora, você ouve a Hora da Verdade. Entrevistas e notícias do Brasil. Muito bem, olá amigos e amigas, olá você de casa, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa ao vivo pela Rádio União FM 87,9, as donas de casa, os amigos trabalhadores, a você que sintoniza a nossa programação, sejam todos bem-vindos. A partir de agora, você já pode ir compartilhando, viu, seu menino, para que mais pessoas possam acompanhar na nossa programação. O Silvio já está ligado com a gente, a Ivanete Félix, a Nayara Souza, um abraço para a Carliane Rocha também está acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Me ajude aí, tá bom? Compartilhe que eu tenho que sustentar uma família carente, a minha. Fala sério, tá? Pessoal, para você que está sintonizado agora, são 12 horas e 3 minutos, meio-dia e 3 agora, está no ar o programa A Hora da Verdade comigo, Davidson Bezerra, o papagaio da notícia. Ao meu lado, o velhinho mais embaçado do rádio, já está esperando o momento certo de falar com a gente, Mas enquanto isso, nós vamos iniciar aqui
já trazendo os nossos patrocinadores. Você que está ligadão com a gente, já pode ir compartilhando, pessoal através das redes sociais, pessoal do Grupo Médici Notícias, muito obrigado pelo carinho de vocês, feliz estou aqui eu mais uma vez para levar as notícias e informações para você, tá bom? Deixa eu falar para você da Rondomix, água mineral, é com a Rondomix, meu parceiro Thiago Ivan, tá lá ligado com a gente, um forte abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência, né? O Thiago Ivan tá sempre acompanhando a gente, e a Rondomix tem água mineral de qualidade, né? Água mineral de qualidade, né? Com a Rondomix. Você fica se perguntando, Davis, como é que eu faço, né, para comprar água mineral Rondomix, né? A Rondomix tem para você através do 3471-3279, é com a Rondomix, tá bom? Um abraço, Thiago Ivan e toda a equipe. Sorveteria Frutos de Goiás, o melhor sorvete do Brasil, tá bom? Se você ainda não experimentou, experimente Frutos de Goiás, são mais 70 sabores para você, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? O Frutos de Goiás, além dos picolés, nós temos também o açaí, o açaí na tigela. Davis, eu quero comer um açaí aqui em casa, não quero ir lá, né? Você pode pedir tanto pelo Delivery Norte, ou você pode pedir pela entrega rápida lá do Frutos de Goiás, que é pelo 98423-3968, tá bom? Frutos de Goiás, um abraço meu amigo Jonathan e toda a equipe. Além disso, nós temos também polpas de fruta, tá? Lá no Frutos de Goiás. Além das polpas de fruta, você também tem a goma de tapioca, a farinha de tapioca, para você fazer uma tapiocona gostosa, tá bom? J. Roger Veterinário, meu amigo Rogério Bittencourt, o melhor veterinário da região central do estado de Rondônia, tá bom? Você que cuida de animais de grande porte, o Rogério Bittencourt é especialista, tá bom? Em touros, vacas, equinos, né, para fazer os seus exames aí, tá? Exames e também um exame andrológico, é o único da região central do estado de Rondônia que faz esse exame, tá bom? Então procure J. Roger Veterinário, meu amigo Rogério, um abraço para você, muito obrigado pela audiência. Um abraço, meu amigo Silvio, 2S Jardinagens, tudo que você precisa para o seu jardim ficar bacana, tá bom? Construiu agora, tá precisando de um jardim legal? Então o Silvio vai ajudar você, tá? Além disso, ele dá um trato também naquele jardim que está deteriorado, tá precisando revitalizar a grama, plantar flores e tudo mais, ele vai lá, faz o projeto do jardim, monta para você e fica lindo, excelente, tá bom? 2S Jardinagem, é só você entrar em contato pelo telefone 99946-6020, é só falar com o Silvio, tá bom? Fael, a Universidade de Presidente Médici, a Fael tá com descontão, viu? Se você falar que ouviu aqui no programa e ligar agora no 3471-2970, você vai ganhar uma bolsa com 60% de desconto para fazer tanto a sua graduação quanto a pós, tá bom? Então vale a pena você ir lá e visitar a Fael, 3471-2970. Geolog Transportes, um abraço especial para toda a equipe da Geolog, agora em novas instalações em Ji-Paraná. A Geolog está presente em Ji-Paraná, né, e faz todo esse trajeto Rondônia, Mato Grosso e Acre. Transporte com qualidade é com a Geolog Transporte. Quitutes da Didi, um abraço especial para Didi, toda a equipe lá do Quitutes da Didi. Cara, eles são magníficos, tá bom? São bolos saborosos. O da semana passada foi um de cenoura com nega maluca, né? O bolo da semana passada, ótimo, né? Muito gostoso. E você pode encomendar o seu bolo ou o seu cuscuz, né? Pelo 99978-1216 ou 99902-8350. Entregamos aí na sua casa, no conforto da sua casa. Tem vários sabores deliciosos que você não pode deixar de experimentar, tá bom? Oliveira e Base Contabilidade do meu amigo Elton. Forte abraço para o Elton e toda a equipe da Oliveira e Base, né? Oliveira e Base e serviços contábeis para você pelo telefone 98448-5705 ou 99356-7357. O Criativo Fotografias, fotografando você e toda a sua família, tá bom? Quer fotografar com qualidade, né? É o Criativo Fotografias, vale a pena, tá bom? Com acompanhamento de gestantes, books de 15 anos, é muito legal. Fica aqui na Otávio Rodrigues de Matos, esquina com a Ji-Paraná, é o Criativo Fotografias. Rainha Utilidade para mulherada que gosta, você que tá precisando comprar utensílios para sua casa, né? Aqueles mimos, penduricários, panelas, tudo que você precisa tem lá na Rainha Utilidades, fica ali na Nova Brasília, no centro, é o prédio laranjado ali na Nova Brasília, tá bom? Deixa eu falar para você do Morumbi Materiais para Construção, tudo para a sua construção tá no Morumbi, tá bom? Do piso ao teto e acabamento é Morumbi Materiais para Construção e tá com promoção fecha contrato, tá bom? Você que vai reformar e vai construir, fale lá com o nosso amigo Israel, que é o nosso gerentão lá do Morumbi Materiais para Construção e Rede todo lar, tá bom? A Nina já tá aqui, ó, boa tarde pessoa, não aguento mais ouvir essa voz. Por que será, né? O Anderson,
a live, né? Ficou escutando eu o tempo todo lá falando. O Anderson Alencar também tá ligado com a gente, representante dos produtos Tortuga. Tô esperando você anunciar com a gente, viu, Andinho? Muito obrigado pelo carinho. O Johnson Lopes tá falando aqui, a live solidária top. Parabéns pela organização. Tá lá acompanhando a gente. Deixa eu cumprimentar o velhinho mais embaçado do rádio brasileiro. Fala comigo, velhinho. Boa tarde. Boa tarde, Davidson. Boa tarde, os amigos. Boa tarde a todos que participaram ali da live, né? E quem passou por lá também para deixar os alimentos e pela internet quem fez a sua doação. O resultado vai estar sendo contabilizado ainda, né? E durante essa semana a gente vai estar trazendo junto com a Nina e a presidente do LAI, a companheira Leomira. O Davidson Bezerra, o papagaio da notícia, né? E a razão qual você disse no início do programa aqui, a gente está fazendo um convite à psicóloga da SEMAS, né? Justamente para estar falando sobre essa questão do que aconteceu no final de semana de duas pessoas, né? Querendo ali tirar sua própria vida, né? Saber como é que chega, quais são os sinais, né, de tudo isso, né? E esse é o objetivo do programa de hoje. Não fazer aquilo, como eu disse, cada um tem seus motivos de irem para as ruas, mas tem hora que atrapalha, né? E o que a gente viu, você não me viu, que está aí nos acompanhando tanto pelo rádio quanto pelas redes sociais, você não me viu a 10 metros daquele local, o máximo que me viram foi a cerca de 200 metros do local onde estava aquele rapaz em cima da torre aqui da nossa co-irmã, a Rádio Rondônia, justamente porque se eu não estava ali para ajudar, atrapalhar também eu não iria. Entendido, o velhinho passou o recado dele. Deixa eu cumprimentar, né, a nossa psicóloga, Milena? Milena, satisfação. A Milena já fazia um programa de rádio, né, por isso nós convidamos ela também. Ela já está bem habituada, né, com esses passos, com os microfones. Quero aqui agradecer, né, pela sua vinda ao nosso programa. Para nós, assim, eu fiquei muito feliz de pronto, você já atendeu, né, sem preparar pauta em nada. Eu falei, Milena, por favor, venha ao nosso programa pra gente falar de um assunto que é bastante comum, mas é silencioso no dia a dia, né? Infelizmente as pessoas não sabem quem está, né, nessa situação ou não. Infelizmente a depressão, né, está presente hoje na sociedade brasileira, está presente no nosso meio, não importa raça, credo, situação, né, poder aquisitivo ou não, desde o mais rico ao menos favorecido, né, a depressão está presente. Hoje nós vamos falar desse assunto. Boa tarde, obrigado pela sua vinda aqui no programa. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, falando sobre um tema complicado, às vezes até um pouco difícil de falar, mas hoje em dia está um pouco mais acessível. As pessoas já estão conseguindo aprender um pouco mais, a ouvir um pouco mais. Se fosse falar a respeito disso há um tempo atrás, ainda ouvimos que é frescura, ainda ouvimos que não tem nada a ver, mas há um tempo atrás seria muito mais, né? Então hoje em dia as pessoas estão reconhecendo tanto em si as necessidades de procurar um profissional, de ter um acompanhamento, quanto no outro, né? De até mesmo o interesse de como ajudar, de como lidar com essa situação. Então eu acho que é um tema que realmente está de parabéns, né? Vocês fazerem uma pauta sobre esse assunto, porque precisa sensibilizar a população, né, a entender um pouco mais a respeito disso. E o que me deixou, Davidson, assim, muito chateado na hora lá, que eu estava em casa quando comecei a vir pelas redes sociais, foram as chacotas, né? Que isso aí, eu até disse quando eu saí de casa, que eu até fui lá onde estava se passando som na hora da live, falei pro Davidson, o Davidson até, não, isso é verdade, aí o outro, não, é verdade, eu falei, ó, só olha pra torre, mas não precisa ninguém chegar lá perto. Aí quando o pessoal olhou pra torre e viu as chacotas que estavam nas redes sociais, por exemplo, a quantidade de pessoas em volta atrapalha quem está negociando, né? Atrapalha a pessoa ouvir a família que estava ali na hora clamando para que ele descesse. E as chacotas da questão pejorativa mesmo, né? Que eu não vou repetir aqui o que está gravado. Quem gravou nos grupos de WhatsApp e Facebook sabe o que falou, né? Sabe o que disse e também não sabe por que aquela pessoa chegou naquele momento de um surto muito alto, né? Eu não sabia que ele tinha os problemas de saúde. Depois que conversando com o pessoal da saúde, que ele foi me dizer que ele tinha uma depressão profunda, e aquilo ali foi um surto, né, que deu. E aí você imagina como é que fica a mente da pessoa depois que tirou sarro e depois descobriu que o cara tinha um problema. Já pensou que situação, né? Vamos perguntar, eu quero aproveitar e fazer a primeira pergunta já, né? Como é que nós que estamos próximos a alguém que às vezes tem, em princípio, o início de depressão, como identificar isso? Porque às vezes nós não temos essa questão de diagnosticar,
né, de saber se a pessoa está realmente com depressão ou não. E às vezes nós dizemos, é uma tristeza, mas vai passar rápido, né? E acontece muito também com adolescentes, está muito comum isso. E os pais às vezes não sabem identificar, acham que o filho está desobediente, quer ficar afastado do pai, ou aquela agressividade que ele tem, pode ser já um princípio de depressão, né? Com certeza. E como você disse, é interpretado como frescura também, né? Em alguns casos. A maioria das vezes os pais, né, falam, não, já passei por coisa bem pior e por que você está sofrendo por causa disso, né? Mas assim, a primeira coisa que eu quero diferenciar é a questão da ideação suicida ou da tentativa suicida e da depressão. Uhum. A gente precisa entender que nem todo mundo que faz uma tentativa ou que tem uma ideação suicida, ela tem depressão. Às vezes então tem uma diferença. Sim, tem pessoas, claro, que a chance da pessoa ter uma depressão e ter a ideação suicida é muito alta. Porém, pode ser que ela tenha outro tipo de transtorno, algum tipo diferente de situação que ela venha tentar o suicídio. Por exemplo, pessoas que tiveram alguma situação traumática, algum evento do momento, e ela, pelo ato impulsivo, às vezes tem a tentativa de suicídio, e não necessariamente ela tem um diagnóstico de depressão, ok? Então é bom diferenciar isso, mas no caso dessa pessoa, né, tinha todo o diagnóstico, enfim. E no caso que você me perguntou a respeito de como identificar, é uma coisa assim, que você vai ter que observar os comportamentos e as alterações comportamentais dessa pessoa. Então a gente vai ficar sempre atento aos excessos ou à falta de. Então, na verdade, tudo vai para o extremo. Ou come demais, ou diminui a alimentação, a pessoa já tem uma dificuldade, não quer comer, ou começa compulsivamente. Ou ela tem insônia, ou ela quer ficar só dormindo. Né? Então pode variar entre um extremo e outro. Então você vai identificar, poxa, qual que é o extremo daquela pessoa que eu convivo? Ou ela está dormindo demais, ou ela vai ficar reclamando que não consegue dormir, né? Que não dorme bem, passa a noite em claro. A gente também tem a questão das alterações de humor, né? A pessoa tem uma irritabilidade. A irritabilidade é um negócio que a gente não coloca como depressão. Acho que é só choro e tristeza, né? Mas a irritabilidade, ela é muito presente. É um sintoma presente na pessoa que tem uma depressão. Então você vai observar, a pessoa fica irritada por coisas simples do dia a dia, que não irritavam ela antes, né? A questões de comportamentos de autocuidado, às vezes não quer tomar banho. A mulher que às vezes tinha cuidado com as unhas, com o cabelo, começa a demonstrar que não está se importando mais. Isso não é uma coisa porque, tô corrida, não fiz a unha hoje. Não, é uma questão que você vai somando a quantidade de comportamentos que foram mudando, e isso pode se caracterizar também, tá? Então essas questões, tudo vai se incrementando ali, você vai começando a observar, né? É importante também essa questão do pensamento suicida, apesar de eu já estar diferenciado, que não necessariamente está ligado à depressão, mas pode estar, né? Então a pessoa com falas de que, eu gostaria de sumir, eu não sirvo para nada, eu só causo problema, essas falas até com peso de culpa, né, em relação a alguma situação, também é importante notar. A pessoa, ela começa a demonstrar que ela não tem mais a satisfação e o prazer nas atividades corriqueiras que ela tinha antes. Eu gostava de, de fazer academia. Agora eu não gosto mais, ou eu não quero mais. Eu gostava de fazer alguma outra coisa, tocar, cantar, e a pessoa vai parando essas atividades que ela gostava antes. Então são tudo sinais e sintomas que você pode perceber, né, na rotina do seu dia a dia. E é interessante que esses sinais, eles permaneçam por até 2 semanas. Se isso passou de 2 semanas e continua, isso é um indício que a pessoa precisa procurar um profissional. Pode ser que ela esteja, né, com a depressão. Então, assim, aconteceu isso apenas um dia, não necessariamente tem um diagnóstico, né? Você vai ali ouvir, vai orientar, vai ver que você pode ajudar, mas não necessariamente é a depressão em si, né? Entendi. Tem alguma pergunta, Daniel? Como ela disse isso, repetindo, como você disse, tem que procurar um profissional, né? E a gente tem esse profissional na rede pública aqui para atender a população? O ideal é que procure a rede, né? Por exemplo, procura um postinho, eu falo o que estou sentindo ali, se for necessário será encaminhado para o CAPS, né? O CRAS, ele não faz atendimento clínico, né, do psicólogo ali, a gente também não faz medicação, não faz esse tipo de trabalho, mas se for necessário algum outro trabalho social, aí se inclui, e daí a rede vai encaminhar para o CRAS, né? Mas assim, se a pessoa tiver a condição, por exemplo, de procurar um psicólogo clínico particular, aí fica a critério dela, né? Eu quero ir direto para um psicólogo clínico particular, eu tenho condições? Ok, eu não tenho, eu procuro a rede e vai encaminhar, fazer os devidos encaminhamentos, né? Muito bem, bacana. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui especial, né?
A Maria Cristina Jorge está ligado com a gente, mandou boa tarde. Meu amigo Diego lá nos Estados Unidos está acompanhando também, obrigado. Júnior Barbosa está acompanhando. Juninho, um abraço para você, obrigado pela audiência. A Eva Almeida Pereira disse: estou no seu programa, Davidson, muito bom, é sempre bom ouvir a sua voz. Obrigado, viu? Obrigado pelo carinho aí, o pessoal. A Jennifer Feitosa disse: olá, boa tarde. A Milena é uma excelente profissional, né? A Jenny Maria está lá acompanhando o programa. A Maria Cristina Jorge da Silva fala um pouco sobre a síndrome pós-traumática. Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre isso? Isso. É um transtorno que normalmente já fala, né? Ocorre algum trauma, ocorre algum evento e a pessoa acaba ficando, eu vou falar uma palavra bem assim, popular, presa àquela situação, né? O transtorno de estresse pós-traumático, não que todo mundo que passou por um trauma vai ter um transtorno de estresse pós-traumático, mas existem pessoas que realmente passam por isso. Existem até profissionais que são especializados em trabalhar em situação de crise, em situação de emergência, como por exemplo nós tivemos Brumadinho, né, que foi uma situação de calamidade ali. Verdade. E os sobreviventes desse evento, eles precisam de um acompanhamento. A gente normalmente estuda que até 72 horas é o ideal para que esse trauma não perpasse ali, porque assim, eu tive até uma experiência de ter um contato com a população de Brumadinho, não como psicólogo, mas conversando eles falavam que eles tinham dificuldade em relação ao sono, porque tinha medo de qualquer hora alguma barragem estourar, né? Então algumas pessoas sirene que tocar, né? Aqui lá tem sirene. Então tem algumas pessoas que ficam traumatizadas de fato, e isso, o transtorno de estresse pós-traumático, ele afeta questões sociais da pessoa, o trabalho, a pessoa às vezes não vai conseguir desempenhar o trabalho, a escola, né? Muitas crianças ali daquele local, elas perderam os sonhos porque falaram assim: olha, a lama vem e vai destruir tudo. Então, assim, trabalhar com essa população que sofreu um trauma, eu estou citando esse exemplo, mas se aplica a outros, né? É realmente ter um contato com essa experiência traumática de forma segura para que ela consiga enfrentar e dar continuidade, né? Há casos e casos, tanto na depressão como outros transtornos, que às vezes precisa até de uma intervenção medicamentosa, mas isso é o psiquiatra que vai avaliar para ajudar no tratamento de uma forma que a pessoa consiga viver bem, né? Mas é possível, com tratamento, a pessoa viver bem, enfrentar isso e viver com boa qualidade. Dá para tirar esse trauma, né? Eu tenho um amigo meu, por exemplo, que ele sofreu um acidente, né? Ele ficou alguns dias de cadeira de rodas, passou 3 meses na UTI e ele se recuperou. E eu perguntei para ele esses dias, eu falei: como que você fez para se livrar do trauma? Ele falou: eu acreditei em mim novamente, né? Olha que legal. Então isso é muito legal, a gente poder acreditar em nós é uma saída, né? Uma válvula de escape para essa situação. Mas também tem a questão dos extremos, né? Que a pessoa não consegue sair mais e aí tem que usar essa questão do medicamento. Uma outra coisa que está agravando também essa questão da depressão, não sei se o Verinho concorda comigo, é essa questão de ficar preso em casa, né? Essa questão do coronavírus, do Covid-19, que veio trazer essa restrição, né? Esse isolamento social, a falta de convívio, ou às vezes até mesmo o excesso, né, de convívio com a própria família ali dentro, causa conflitos e tudo mais. Coisa que não estava tendo antes. Que não estava tendo. Então são duas vertentes aí a serem debatidas. O que a senhora pode falar para mim sobre isso? Então, a questão do Covid-19, na verdade, assim, os estudos apontam que até questão de estresse pós-traumático está sendo investigada a respeito disso também, porque pode desenvolver, né, principalmente a equipe que está na linha de frente. Porque eles estão ali com vários casos, com várias demandas, com vários óbitos, e isso pode também ocasionar. Mas assim, o que a gente tem visto é que a questão do Covid, da pandemia, é comum, a gente considera normal o aumento da ansiedade, o aumento da preocupação, é considerado normal para a situação anormal. Sim. Né? Porque é uma situação que ninguém vivenciou, ninguém tem repertório para lidar com isso, todo mundo está adquirindo agora. Então, a gente considera normal esse aumento da ansiedade, esse aumento da preocupação e tudo mais. Porém, a gente precisa de estratégias para lidar com isso, para que isso não vire uma patologia ou para não prejudicar quem já tem uma patologia instalada, né, digamos assim. Então, assim, essa questão do isolamento, ela é muito complicada porque nós somos seres sociáveis. Nós precisamos nos socializar. O brasileiro mais que os outros do mundo. Ainda mais, né? É verdade. Um contato com o povo, né? Então, a gente precisa desse social. Por isso que a gente tem indicado tanto a gente não pode estar fisicamente, mas afetivamente, emocionalmente, eu posso ter um contato. Então eu posso ligar para o meu colega, eu posso fazer videochamada, eu posso fazer alguma coisa nesse sentido para não ficar completamente isolado, né? E
E daí a questão familiar já é outra questão, que vai várias questões, né? Sim, porque pode ser porque as pessoas não tinham tempo de estar juntas e agora estão tendo que lidar com os filhos, estão tendo que lidar com o marido, com a esposa, e agora começa aquela questão, poxa, eu não conhecia a pessoa que eu vivia. Né? É até estranho falar isso, A né? questão da educação também, né? Porque a gente tem visto muito a questão do ensino, né? Do acompanhamento que não acontecia por parte dos pais. Exatamente. E aí, mas eu não lembro mais disso, eu não lembro que eu estudei isso, né? E aí você tem que acompanhar o filho que está na sala de aula, porque as tarefas passou para fazer dentro de casa, às vezes o filho não consegue entender. A Maria Cristina está dizendo aqui, agradecendo a explicação que você deu, e está falando, você falou no início aqui, causas e sintomas, né? Tipo desses traumas, né? Pós-trauma, ela falou tipo assalto, acidente de trânsito, pode desencadear também essa questão da ansiedade, né? Pode sim. E daí falando a respeito disso que a gente estava falando da educação, eu acho interessante, né? Eu tive a oportunidade lá na minha cidade, que eu não era daqui, de fazer uma palestra para os professores, para os gestores, né, da educação, e eles estavam assim, se desdobrando ao máximo. Então eu quero parabenizar também aqui, né, quem está na educação, quem está dando aula online, virando youtuber, virando tudo para poder mandar o conteúdo. E o que eu estava percebendo, né, porque a gente começa a acompanhar, na sala de aula tá lá os 25 alunos, que é o ideal, mas às vezes passa um pouco menos. Lá quando ele dá uma explicação, pergunta, ela tira dúvida e todos que estão ali acompanhando, porque é presencial. E quando é na internet, nos grupos que eles criaram de aula lá, a explicação tem que ser dada um monte de vezes. Né? Porque às vezes nem todo mundo está ao mesmo tempo acompanhando. E tem professores que estão trabalhando à noite, o aluno vai fazer a tarefa e manda depois, e assim vai, né? E aí entra a questão dos pais mesmo, de pegar uma obrigação que já era deles, mas eles não tinham essa proximidade com a educação, né? Muitos pais, às vezes, não que esteja errado, estão trabalhando, estão lutando para sustentar e tudo mais, mas a importância dos pais estarem presentes na educação. A escola vai ensinar várias coisas, vai dar escolarização, vai ensinar a alfabetizar, mas a educação, o caráter, isso é formação dos pais, né? Isso é responsabilidade da família, dos responsáveis dessas crianças. Eu até falo que assim, eu tenho um conhecimento geral um pouco amplo, né? Mas quando eu fui ver umas tarefas de quinta série, por exemplo, eu lembrei 10%. Né? Então sobrou ali, imagine os pais que não têm um acompanhamento. Né? Como é que fica na hora para tirar as dúvidas dos filhos dentro de casa? Então, essa pergunta que o Davis fez lá atrás, essa convivência da pandemia, acaba levando a um estresse justamente por causa disso. Né? Porque o pai não consegue dar uma solução a um problema que o filho apresentou para ele. E uma dica que eu dou para os pais é estabelecer rotina. Né? Estabelece uma rotina com a criança ou com o adolescente. Olha, de tal hora até tal hora a gente vai fazer as atividades escolares. Para a criança não ficar só no celular, ou só no computador, ou só na TV, mas também para ela ter essa rotina, porque na escola ela tinha o horário que ela ia para a escola, o horário que ela fazia as atividades. Então, combina com a criança, mas também faça um momento, se você tem a oportunidade de estar em casa, se você não está trabalhando, tem um momento também de lazer do seu filho, mesmo que em casa. Porque isso vai ajudar muito, porque eles estão muito esgotados, as crianças principalmente. Então, era até uma pergunta que eu ia fazer agora, né? O estresse infantil também é notório. Né? A minha namorada mora em apartamento, por exemplo, e tem a Sofia, que é pequenininha. E eu vejo que às vezes ela fala, esse vírus não vai passar mais, né? Então eles estão muito também Como é que eu vou brincar, né? Como é que vai brincar? Aqui não, no interior até é bacana, porque ainda tem um quintal ali, dá pra fazer, mas mesmo assim ainda traz o estresse. Né? E para quem mora em apartamento é muito mais difícil. Porque aquele espaço de convivência, né, lá na capital, por exemplo, teve uma época que ficou proibido, né, você descer para aqueles parquinhos, né, não sei se agora já liberou, mas ficou proibido. E como é que fica a criança que brinca todo dia, toda hora? Exatamente, as crianças elas precisam realmente gastar energia. E daí os pais vão à loucura, porque daí se não tem outra atividade, não tem outra coisa para brincar, eles vão brincar com o que tem em casa, vai quebrar uma coisa, vai mexer em outra. Então assim, eu falei para algumas mães até, eu falei, olha, coloca um vídeo de dança, vai dançar com seu filho. Coloca alguma coisa para fazer alguma atividade física dentro de casa, para eles gastarem essa energia. E alguma coisa que às vezes fica divertido. Nem que vai dançar galinha pintadinha, não sei. Né? Entra no clima. Mas nas tarefas de escola já tem exercícios lá que tem que fazer que envolve as mães, né? Exatamente. Envolve a família. E isso é muito bom, né? Que além de fortalecer o vínculo, ainda vai colocar alguma prática para a criança. A questão das atividades, às vezes as mães, os pais se cobram muito por não saber tudo.
A gente não tem a obrigação de saber todas as atividades, né? A gente esquece mesmo, tem gente que estudou há muitos anos, tem gente que não terminou os estudos, então tem dificuldade. Então, assim, acalma o coração, não precisa saber tudo, tira suas dúvidas o que for possível com os professores, outras coisas a gente pesquisa na internet, vai se adaptando. Nem tudo acha também. Nem tudo acha, mas verdade. vai se adaptando, mas assim, tirar esse peso de ter a obrigação de saber todas as atividades. Não tem, né? Maneirar isso. Eu até falei dessa questão de escola, que às vezes a gente sabe, porque nem tudo sabe lá, que esses dias eu estava pesquisando uma questão de quinta série, daquelas caravelas, né, que vieram para cá, e aí a pergunta e a resposta tinha um cabeçalho lá. Você lembra o nome das 3 caravelas? Não era da questão das 3, era justamente falar sobre quem vinha nelas, né? Tem esse negócio também, né, da época lá. E aí você fica dizendo, mas será que era desse jeito mesmo? Aí você vai perguntar lá pro Google, né? E o Google responde para você, às vezes não é aquela resposta direta que o professor estava querendo. Então tem essas dúvidas realmente também. Né? É complicado mesmo essa questão, mas eu acho que a gente precisa tirar essa autocobrança de eu preciso saber tudo. Não precisa saber tudo. Todo mundo está tendo que lidar com essa situação, Verdade. os professores, os alunos. Então vai se adaptando conforme vai dando mesmo. Eu acho que é daí também que parte o estresse, né? Porque você fica se cobrando, aí fala, não, eu tenho que ser mais presente. Aí o filho tá ali também querendo essa atenção dos pais. Aí pais fazendo home office, não dá atenção pros filhos mesmo dentro de casa. Vira uma confusão danada, né? Vou aproveitar aqui para me dar uma parada geral e só falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Responder para Maria aí só antes de você dar você tá com a camiseta do Pai Sandu. É do Pai Sandu mesmo. Papão da Cruz. Muito bem. Para você que está sintonizado com a gente, já vai compartilhando aí. Nós estamos recebendo a psicóloga Milena. Né? Ela trabalha no CRAS aqui no município de Presidente Médici, na Secretaria de Assistência Social do município de Presidente Médici, tá bom? Para você que está sintonizado, pode ir tirando as suas dúvidas, deixando a sua pergunta, tá bom? É muito válida a sua pergunta para que você possa esclarecer a sua dúvida também. Tem muita gente com dúvidas sobre essa questão da depressão, né? São adolescentes que se cortam, porque eles chegam a esse extremo. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre isso também, né? Desse isolamento dos adolescentes, inclusive nessa época aí, muitos casos acontecem, tá bom? Mas deixa eu aproveitar e mandar um abraço especial para todos os nossos clientes, todos os patrocinadores, tá bom? Estão ligados com a gente, né? A Ivanete disse que depressão não é frescura, realmente, Ivanete, não é mesmo. Distribuidora Rondomix, tá bom? Água mineral de qualidade é com a Rondomix. Você que ainda não experimentou, beba saúde, tá bom? Através do 3471-3279. Sorveteria Frutos de Goiás, do meu amigo Jonathan, né? Você quer um picolé saboroso, é Frutos de Goiás, tá bom? Vale a pena você saborear um picolé gostoso, são mais de 70 sabores, aquele saborzinho da sua infância, sabe? Eu gosto de siriguela, melancia, tem muito sabor bom, são mais de 70, vale a pena, tá? Você pode pedir aí para entregar na sua casa pelo 984-23-3968. J. Roger Veterinário, meu amigo Rogério Bittencourt, um forte abraço para você, Rogerão. Deve estar trabalhando agora, né? Mas está sempre acompanhando a gente. Liquigás, o gás que rende mais, 3471-1700. Dona de casa inteligente, compra o gás que rende mais, viu? Alô, Fredão e toda a equipe da Liquigás, o gás que rende mais é com a Liquigás, tá bom? 3471-1700 ou 99923-2323 é Liquigás. 2S Jardinagens do meu amigo Silvio, um forte abraço para você, Silvio. Muito obrigado pela audiência lá acompanhando a gente. Fael tá com promoção, viu? Descontão especial para você na Fael, com bolsas com até 60% de desconto. Gente, tá na hora de voltar a estudar. Você que terminou o ensino médio, tá precisando fazer uma faculdade, a Fael oferece para você os melhores cursos, tá bom? Vale a pena. É só você ligar pelo 3471-2970, falar com o Diogo ou com a Claudenice, tá bom? Geolog Transportes, transportando tudo que você precisa. David, eu tenho uma empresa, mas não quero investir num caminhão, tô querendo segurar aqui um capital de giro, mas preciso fazer entregas. A Geolog faz para você, tá bom? Por um preço pequenininho, e faz Rondônia, Acre e Mato Grosso. É a Geolog Transportes, tá bom? Você pode entrar em contato com a Geolog pelo telefone 3421-1136. É a Geolog. PA Comunicação Visual do meu amigo Paulo André. Alô, Paulinho! Um abraço pra você. O menino toca violão demais, né? Quitutes da Didi, um forte abraço para a Diana e toda a equipe lá do Quitutes da Didi. São bolos saborosos, você que ainda não experimentou. Eu gosto do de cappuccino e de cocada, cara, são espetacular, mas tem muitos outros sabores para você. Vale a pena você querer encomendar pelo 99978-1216 ou pelo
8350, o Quitutes da Didi. Um abraço especial lá pro Alex, do Dan Leitão, né? E pra Diana, que tá sempre acompanhando a gente. Oliveira e Base Contabilidade do meu amigo Elton Base. Um abraço, Elton, toda a equipe do Oliveira e Base. Né? Você pode contratar serviços contábeis aí no Oliveira e Base Contabilidade pelo 984485705 ou 993567356. É Oliveira e Base Contabilidade. O Criativo Fotografias, um abraço especial para toda a equipe do Criativo. Obrigado pelo carinho de vocês fazendo acompanhamento de books, né? É muito bacana o Criativo Fotografias. Fica aqui na Otávio Rodrigues de Matos, esquina com a Jeep Paraná. Rainha Utilidades, tudo que a mulherada precisa, tá bom? Tá lá na Rainha Utilidades. Você pode entrar em contato pelo telefone 98407-1142. É a Rainha Utilidades. E o Morumbi, materiais para construção, tudo que você precisa, tá? É no Morumbi Materiais. Lembrando que você pode participar pelo 3471-1131, também pelo nosso WhatsApp 984550121, para você participar do nosso programa, né? A Ivanete está perguntando aqui, ó. Me fale o que é síndrome do pânico e qual é a diferença para depressão, né? Você pode explicar isso pra gente? A síndrome do pânico ele é relacionada a um transtorno da ansiedade, tá? É muito comum como se fosse um evento, assim, não é momentâneo que fala, mas assim, a pessoa sente reações e sintomas no momento específico. Alguns sintomas são, ó, dor ou desconforto do tórax, uma sensação de engasgo, às vezes tontura, o medo de morrer ou medo de enlouquecer e perder o controle. Sabe aquela sensação de morte que a pessoa tem? Que ela parece que realmente vai morrer? É como se fosse uma crise de ansiedade somada a essa sensação de morte, entendeu? Então ela é mais relacionada à ansiedade nesse sentido. E ela também tem tratamento, tem acompanhamento. A gente sabe que todos esses tipos de transtorno afetam sim a vida da pessoa. E, normalmente, para a gente diagnosticar, tem que ser clinicamente relevante isso, o sintoma que a pessoa está sentindo. Se está afetando em alguma esfera social, familiar, enfim, precisa de um acompanhamento, tá? Então ela é mais relacionada a essa questão da ansiedade mesmo. E a pergunta que chegou já acabou de ser respondida, né? Quem tá falando, o Silvio tá aparecendo falando que é muito parecido, ó. Qual é a diferença entre a síndrome do pânico, a ansiedade e a depressão, né? O povo tem muita dúvida disso, né? É incrível, porque assim, pode também ter a comorbidade que a gente fala. Sabe, um vai somando ao outro. Sim. Às vezes a pessoa pode ter uma depressão, mas ela também pode desenvolver outro transtorno. Então, às vezes, não é só uma coisa, né? Pode ser várias coisas juntas. Então, isso vai ser feito um diagnóstico, um peso em relação ao profissional, né? Ao psicólogo junto com o psiquiatra, normalmente, para fechar esse diagnóstico. Mas muitas vezes pode ser que não tenha uma só. Pode ser que tenha várias outras coisas. E a gente tem os manuais nosológicos, né? Que é o CID-10 e o DSM-5, que faz esse critério de diagnóstico. Mas assim, transtorno de ansiedade, tem vários que caracterizam dentro da ansiedade, entendeu? Então, isso que é complicado de definir exatamente qual é o que, porque eles estão integrados às vezes numa categoria, né? Que nem a da ansiedade e o pânico. Existe assim alguma coisa para prevenção? Por exemplo, alguma coisa que eu possa fazer que não seja medicamento, mas que seja, por exemplo, uma autoajuda, uma boa música, relacionamento? O que eu preciso para fazer para se manter saudável psicologicamente? Olha, tem muita coisa que a gente pode fazer que não necessariamente vai precisar desse profissional às vezes, né? Se você entende que você tem algumas características ou você está passando por alguma situação que está te afetando, aí você já começa a ter o cuidado em relação a isso. Ter bons relacionamentos, né, de amizade, relacionamentos na família, isso ajuda muito. Ter uma rede de apoio, pessoas que te ajudam, realmente é muito importante. Né? Às vezes não tem na família, mas eu tenho um amigo que posso contar, tenho um colega que eu posso contar, isso já conta muito, já ajuda muito. Ter hábitos saudáveis, isso é para qualquer coisa. Alimentação, evitar o uso de álcool, drogas, substâncias químicas, todas elas vão interferir na nossa saúde mental também, né? Tanto que a dependência química é um transtorno, então a gente precisa saber que isso também interfere. A questão de hábitos saudáveis em relação à prática de atividade física, eu sempre recomendo a prática de atividade física para quem tem algum transtorno e para quem não tem, porque ela libera alguns hormônios da sensação do bem-estar, né, e tudo mais, e isso vai te ajudar muito. Então, a prática de atividade física, até falo, não precisa ser aquela atividade para ficar maromba, mas uma caminhada, alguma prática que você se sinta bem. E a gente tem visto isso, eu acompanhando uma das pessoas lá
nessa reunião, última reunião que eu fui, Davis, lá no comitê, nesse comitê do Covid, né, uma das pessoas que tem uma clínica médica, dizendo justamente isso que você acabou de falar. Tem provocado muita coisa no corpo das pessoas, essa falta de você poder fazer uma caminhada, de você sair de casa, as pessoas que jogam bola, né, tudo isso acaba levando para um sintoma como esse, né? Exatamente. Então, assim, a gente pode se adaptar. Às vezes eu não vou conseguir fazer a caminhada que eu fazia antes, mas eu posso pelo menos fazer uns alongamentos durante o dia, ou eu posso pelo menos colocar lá, a gente tem, né, graças a Deus pela internet, tem muita coisa de alongamento, atividade que dá pra fazer em casa, vídeos de dança, de zumba, outros tipos lá que você pode fazer, que não é pesado e não tem o risco de você se lesionar, se machucar, né? Então, assim, esse tipo de atividade para se adaptar e ter uma prática, independente da situação. A gente estava vendo semana passada que ela foi até matéria da TV Alamanda de Porto Velho, uma amiga em Porto Velho, ela e o filho que fizeram academia em casa, os dois, né? E criaram um canal de YouTube e começaram a pegar as músicas, né? E fazer a coreografia de cada música, do jeito que era, flashback, as músicas como é que é lá do Pará, né? O Carimbó. Não, a outra lá isso que falhou o nome agora, né? Daquelas danças que você tem no Pará, do Calypso, né? Do ritmo Calypso. Então, fizeram tudo aquilo, né? E virou um sucesso, né? Foi até a TV acabou fazendo uma matéria com eles, foi justamente tirar isso. Eles eram muito de prática de esporte e não podiam sair lá na capital, que lá foi mais restritivo do que aqui. E acabaram criando essa ideia que você acabou de dizer, que a internet tem os vídeos. E se quiser pegar todas as músicas lá, ela tem como dança, né? Justamente para ajudar. Isso. E muita gente está criando coisas novas nesse tempo, né? A gente realmente tem que se adaptar. E uma coisa assim, gente, a gente não pode esperar a vontade de fazer a prática física aparecer, porque ela nunca vai aparecer. Você precisa, né? Você precisa. A gente não consegue emagrecer mais, né? Não, meu Deus, você precisa. Eu faço até um bolo da Didi quando chega aqui, a gente come mais do que comia antes, né? Não tem jeito, né? Enfim, mas assim, hábitos saudáveis, atividades que você gosta. Uma coisa que a gente fala que é muito importante é o autoconhecimento. Se eu me conheço, eu vou saber aquilo que eu gosto, eu vou reconhecer quando eu não tô bem, eu vou saber que estratégia funciona pra mim. Porque não tem uma receita de bolo. Não tem como eu falar assim, olha, o que funciona pra mim vai funcionar pra você ou pro outro. Não vai, né? Pra cada um é uma realidade diferente. Então, a gente precisa saber o que funciona pra mim, o que dá certo pra mim, né? Então, tudo isso de dicas que eu tô dando, por exemplo, tem gente que odeia academia, mas ama caminhada. Tem gente que odeia caminhada, mas ama dança. Então, cada um vai se adaptar àquilo que gosta e àquilo que não gosta. Então, o mais importante nesse tempo é descobrir o que você gosta, né? Autoconhecimento. Então, começa a ter um autocuidado, observar suas qualidades, aquilo que você pode melhorar, o que você pode fazer para melhorar aqueles pontos que você reconhece que são falhos ainda. Então, isso tudo pode te ajudar a ter um autocuidado com você mesmo. Muito bem. Isso é bacana, viu, gente? Você que está nos acompanhando agora, é importante, né? Nós trouxemos esse assunto aqui exatamente pelo que aconteceu no final de semana, né? Nós ficamos sabendo que 2 pessoas tentaram tirar a própria vida, né? A tentativa de suicídio. Uma subiu uma torre aqui em Presidente Médici, né? Um monte de gente filmando, pessoas curiosas, outras tirando sarro, outras falando, desce, pula. Cara, isso não é legal, isso não foi legal. Né, nós sabemos que isso poderia ter causado uma tragédia muito grande, uma pessoa poderia ter perdido a vida, né, por conta de um transtorno que às vezes é silencioso, que nós não sabemos quem está acometido dessa situação, né? E é por isso que nós estamos abordando esse assunto. Para complementar esse assunto que você está dizendo, na semana passada, né, teve um jovem lá em Paraná que também cometeu. Lá ele conseguiu cometer realmente o suicídio e tirou a própria vida, né? E as pessoas ainda não sabem, como a gente está discutindo aqui, a causa, né, nem o motivo para que levou ele a fazer tudo aquilo. Então, quando chegou aqui, o Davis falou, o que nós vamos falar hoje? Aí eu falei, quem sabe você não consegue trazer, até sugeriu o nome do Ademir, né, que é do CAPS, mas aí o Davis já pensou, não, mas tem
uma que chegou agora, que está ali, que é nova, e às vezes a gente pega... O legal é que ela já era radialista, né? Ela já sabia fazer rádio, então foi bom, uniu o último agradável, né? Acaba. E eu percebendo no que ela está falando, mesmo a gente quando estudou serviço social, a gente entende de algumas coisas, alguns cursos dados aqui para gente que é do Garça de primeiro socorro, salvamento, sempre tem uma dica de um bombeiro falando de alguma situação de extremo, como foi a desse caso do sábado aí, que é uma situação de extremo, e a gente até fala, né, que atrapalha muitas das vezes, em vez de ajudar a quantidade de população que foi lá, acaba atrapalhando os profissionais que estão ali para trabalhar. E nessa área, assim, a gente, até as perguntas aqui que a gente percebe, as pessoas têm muitas dúvidas em identificar qualquer um desses sintomas. E como ela disse desde o início, né, David, tem uns que dura às vezes 7 dias, dura um pouco mais, dura um pouco menos, né, e uma situação dessa acaba levando para uma outra, daí as perguntas de diferença de pânico, síndrome de alguma coisa, justamente porque as pessoas têm muita dúvida sobre isso. Dá pra gente falar sobre muitas coisas a respeito desse tema, porque ele é bem longo, né, bem extenso. Mas uma coisa que a gente precisa saber é que às vezes não necessariamente eu vou diagnosticar o transtorno. Eu não preciso, como pessoa, que eu vou ajudar meu colega, diagnosticar exatamente o que ele tem. Mas eu sei que ele precisa de ajuda, então eu vou ajudar. Tá? Então, assim, às vezes não vai caber a nós falar, olha, esse tem depressão, esse tem isso, esse tem aquilo, não. Mas se eu vejo que ele está com comportamento problema, ele está sofrimento, ele está em alguma coisa nesse sentido, eu vou me prestar e ajudar. E existem alguns mitos que às vezes as pessoas não relacionam em relação à depressão, olha só. Depressão é o contrário de felicidade. Não necessariamente uma pessoa que tem depressão também dá risada, conta piada. Às vezes a gente vai achar que a pessoa que está passando por um processo assim, ela apenas é aquela que fica fechada chorando. Mas internamente... Às vezes internamente ela está com dificuldade. E assim, a pessoa que às vezes tem uma depressão, ela vai às vezes conseguir se desempenhar bem no trabalho, né, na medida do possível, vai conseguir socializar um pouco, mas outras características vai demonstrar a alteração de comportamento. Né? Então, assim, o fato dela dar risada, dela contar piada, às vezes não quer dizer. A gente tem um caso muito conhecido que foi do Whindersson, né? Que é humorista, e que ele passou por uma depressão e que demorou para todo mundo saber o que está acontecendo. Então, assim, a pessoa que tem depressão não quer dizer que ela não ri? Ela pode rir também, mas às vezes ela está com uma tristeza ali interna, profunda. E só quem está próximo pode perceber, né? Exatamente. E a tristeza, gente, ela é uma emoção que está em todos nós. Quem já assistiu aquele filme Divertidamente, né? Que tem a cabine de controle, a alegria quer dominar, mas a tristeza ela tem um papel importante na nossa vida. Então você lidar com momentos de tristeza, situações de tristeza, não quer dizer que você está com depressão. Eu passar por um processo de luto, eu vou chorar, eu vou sofrer, né? Mas aí existe o período que eu vou passar por aquilo e depois eu vou lidar com aquilo normalmente, né? Apenas a saudade, enfim. A não ser que seja um luto complicado, que a pessoa precisa de um acompanhamento posterior. Que também acontece, né? Que também acontece. Porém, assim, se eu passo por um momento de tristeza, eu vou chorar. O que acontece? A nossa vida, a gente... E é natural isso também. É natural. E o que acontece? As pessoas falam assim, se engole o choro, não pode chorar, homem não chora. Então a gente tem o tempo todo tentando reprimir aquilo que a gente está sentindo. Então eu nunca posso ficar triste. E daí isso de reprimir tanto, acaba que a pessoa pode até desenvolver alguma coisa, né, em relação a isso. Então a gente precisa estar ligado em relação a essas características. E uma questão importante também é a gente entender que a depressão também não é falta de Deus ou falta de religião. Não é porque uma pessoa está deprimido ou está passando por uma situação, é falta de Deus, é porque está em pecado. Eu sei que cada um tem a sua fé e cada um professa a sua fé. E a gente tem que fazer o seguinte, se a pessoa está em sofrimento, eu vou ajudá-la, né? A fé e a religião é um fator preventivo ao suicídio. Quem tem uma fé ou se apega em alguma coisa, em relação a um superior, ela previne, evita de cometer o suicídio muitas vezes. Então a gente percebe que a religião é um fator super importante. Então a gente não pode condenar uma pessoa que está passando por isso como se ela estivesse com falta de Deus. Existem relatos de pastores que cometeram suicídio. Às vezes eles estavam em um sofrimento, precisavam de um acompanhamento até medicamentoso, e não quer dizer que ele estava com falta de Deus ou de religião. E até a gente entende que eles absorvem muito, eles são uns psicólogos sem ser psicólogos, sim, né? Eles absorvem, são conselheiros, eles absorvem muitos problemas para si próprio, e que com aquele dever que eles têm quando assumem um pastoreio,
por exemplo, de não passar nada daquilo adiante. Então, você guardar muita coisa para si também, acaba acontecendo isso, né? Exatamente. Acaba levando a um tipo de pensamento bem diferente. Ele precisa também de um cuidado, né? Ele sempre está cuidando dos outros, mas ele também precisa ser cuidado. Como você disse agora há pouco, né? Ter uma pessoa de confiança justamente ajuda muito, né? Exatamente, eu acho que para tudo a gente precisa ter uma pessoa de confiança, assim. Pelo menos não precisa ter, a gente fala, né, é bom ter amigos e tal. Às vezes você não vai ter uma mão cheia de amigos, né? 10 amigos, 5 amigos. Mas se você tiver uma pessoa para quem você possa confiar, para quem você possa falar como você está se sentindo, já é fundamental, porque essa pessoa vai te dar o suporte, as orientações que você precisa nesse momento, tá? Então esses são alguns dos mitos que eu queria mencionar para vocês, que é muito comum a gente ouvir, é muito comum, né? Então, assim, desmistificar um pouco a respeito disso. Outro mito que é muito comum em relação à ideação suicida é falar assim, quem fala que quer cometer suicídio realmente não faz. Isso é uma mentira. Tá? O fato da pessoa mencionar que ela vai se matar ou que ela vai fazer algo contra a própria vida, não quer dizer que ela não vai fazer. Não quer dizer que ela tá, quer dizer que ela está chamando atenção? Sim, porque tem um problema. Né? Se ela está chamando atenção é porque ela precisa de ajuda. Então a gente precisa desmistificar isso. Falou que vai cometer alguma coisa contra a própria vida, não quer nada não. Quem faz não fala. Nossa, o povo fala muito isso, né? Verdade. Gente, a gente precisa entender que se a pessoa está falando é porque ela está pedindo alguém me ajuda, alguém Essa nota. frase serve para outras coisas menos para isso. Exatamente, alguém me nota, alguém percebe que eu preciso de ajuda. A pessoa que quer cometer suicídio, ela não quer necessariamente morrer, ela quer livrar de uma dor e um sofrimento. Então, assim, às vezes é a única estratégia que ela está encontrando. O que a gente vai fazer? Mostrar para ela que eu posso lidar com aquilo sem precisar retirar a minha vida. Então, é isso que ela precisa de uma intervenção, né? O De Boca da Noite está acompanhando aí. Está lá também. acompanhando, ele mandou um abraço, De Bocas. Tá lá acompanhando. Um abraço para você, Carlos, o Neto, né? A gente aqui em México conhece mais o Neto, ele falando aí da camisa aqui, ó. O David estava com a dele sábado e eu tô com a Eu tava com a minha sábado, a minha e tudo presente do Neto. A sua também foi presente do Neto? Claro, e eu tô esperando quando ele vir de novo trazer outra. já tá pedindo outra. Eu até mandei uma foto de uma nova que saiu agora do Paysandu, né? Justamente provocando para ver se ele traz e eu vou mandar fazer uma do Corinthians para ele. Tá valendo. Agora são 12 horas e 50 minutos, faltando 10 minutinhos para o encerramento do nosso programa. Para você que esteve sintonizado com a gente, agradecendo a sua audiência. Deixa eu mandar um abraço para meus amigos lá da capital Porto Velho, do programa Planeta Rodeio. Um abraço para vocês, Henrique Fernandes, toda a equipe lá, né? Satisfação imensa. E um dia que eu tiver tempo, vou passar aí para participar do programa Planeta Rodeio. Eles gravam nas quintas-feiras e vai retornar o programa Planeta Rodeio. Tava parado, né? Eles vão retornar agora, provavelmente com a reabertura do comércio, né? Tomara a Deus que abra, né? Vamos ver como é que está a situação. Não sei ainda a que ponto está essa questão dos decretos estaduais, como vai ficar a questão municipal, mas é algo a ser discutido ainda, né? E que precisa ter cautela para que abra ou não, porque o estado de Rondônia ainda está com um número excessivo de casos do Covid-19, do coronavírus. Mas... o interior tem a preocupação muito grande pela falta de profissionais de saúde. E estrutura também. Não falta do profissional, e sim porque profissionais acabaram pegando o Covid-19 e tendo que ficar em casa. E aí faltou profissionais nessa área. E você viu o exemplo lá de Cacoal, que na última sexta-feira foi uma quantidade de profissionais para Cacoal. Amanhã vai outra quantidade. Na verdade, o governo do estado determinou que todos os médicos do estado cedido para os municípios terão que atender agora os hospitais estaduais de urgência e emergência. Então, foram retirados os médicos que estavam servindo o município para fazer isso, uma determinação do estado. Também profissionais, né? Sim, nós temos. Inclusive, eu acho que foi 2 ou 3 médicos de Presidente Médici, 2 ou 3, eu acho. Mas nós vamos tentar pesquisar isso para vocês, tá bom? Instantes finais, meu velhinho, suas considerações. Rapaz, quero agradecer a vinda aqui da psicóloga. É interessante sempre levar um assunto. A gente sempre quis fazer isso, tanto eu pela manhã no programa, e ao meio-dia, mas às vezes as pessoas, pelo dia a dia, pela dificuldade em comunicar, como ela está fazendo aqui, muito bem, né? A gente é aquela comunicação de quando você vai apresentar o TCC, né? Começa por ali. Dá aquele friozinho na barriga, as pernas tremem, né? No rádio é a mesma coisa, na televisão é a mesma coisa, mas a gente tem visto nos programas de rádio e de televisão, Davis, o papagaio da notícia, né? E a profissional aqui, a Milena, as pessoas têm ido muito mais levar esse tipo de informação.
A gente começa lá atrás tirando o bom e o negativo, né, daquela frase do Drauzio Varela, dizendo que era uma gripezinha antes do carnaval e replicada pelo presidente da República, mas na verdade, na maioria dos casos, ela é uma gripe pequena, né? Só ficou pejorativo isso aí com relação à questão. Mas é importante que um profissional da área, como é o seu caso, a gente está falando desse assunto que aconteceu no final de semana, que as pessoas se interam muito mais. Muita gente gosta de bagaceira. Vou falar mal de político A, falar mal do político C, falar mal de ciclano. Aí você tem uma audiência muito alta. Agora, quando você leva um profissional, as pessoas ficam quietas, ouvindo, que é o caso que está acontecendo agora com o programa, né, Davis? A gente tem uma participação muito grande, mas hoje está pequena porque as pessoas estão ouvindo o que você está falando aqui. Né? E eu quero agradecer a sua vinda e dizer que o espaço da rádio aqui, quando você tiver informação, porque quem está na linha de frente, lidando com a população, principalmente da Secretaria, eu até disse um dia, que hoje se ouve muito falar da Secretaria Municipal de Saúde, que é a que está na linha de frente, mas do lado dela está a Secretaria de Assistência Social, e que tem se falado pouco do trabalho que está sendo feito lá. E é bom que seja assim, porque eu digo assim, que é bom que seja dessa forma, porque o trabalho acaba fluindo um pouco mais. Né? E eu, até conversando com a Sandra ontem lá no Garça, que eu estive por lá, eu fico lá uma hora, 2 horas do dia à tarde, justamente para pedir para as pessoas que não vão lá, porque está interditado. E a gente entende o momento, né? É difícil de ficar em casa. Eu sempre falo, eu não vou brigar com ninguém por ir ao Garça, eu vou conversar para as pessoas não ficarem, mas eu não vou chegar a dizer, proibir que você tem que ficar lá, não vou falar isso, mas vou dizer que o momento é difícil, que a gente tem que entender todo mundo, né, e agradeço, né, a participação dela aqui no programa. Boa tarde, amanhã, se Deus permitir, estou por aqui a partir das 7 horas da manhã com um Bom Dia com Notícias na sua rádio comunitária União FM. Muito bem, tá aí as palavras do velhinho. Milena, muito obrigado pela tua vinda aqui no programa, né? Fiquei muito feliz e contente. Espero ter a oportunidade que você volte novamente, né, aqui no programa para a gente falar sobre variados assuntos. Mas muito obrigado e boa tarde. Obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que ouviu, participou, né? Eu espero que tenha surtido efeito as dicas e comentários, né? E que nós possamos ter um pouquinho mais de empatia pelo próximo, né? Que nós possamos olhar para o outro e fazer aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Né? Eu acho que isso se aplica para tudo na nossa vida. Sim. Então eu acho que a gente pode vir aqui em outro momento, realmente conversar sobre outros assuntos. Tá? Com toda certeza. Gente amiga, muito obrigado pela sua audiência. A todos vocês que ficaram sintonizados, um abraço para quem é de abraço, um beijo para quem é de beijo, que todos com Deus, e muito cuidado para você não virar notícia nesse programa. Mas se virar notícia, tomara que seja uma notícia boa. O assunto foi bom, foi agradável, muito bacana, e agradeço a todos vocês pela audiência. Forte abraço para todo mundo e vem aí a programação normal da Rádio União FM.